é só no YouTube, só pra você resenhar, só pra você se informar. Tá começando agora, agora é foco no bugre. Eu levo sempre comigo em todo a bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor, feito de ouro, a nossa capa, construído com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Olá, meu amigo bugrino, agora sim, né? Muito boa noite pra você, viu? Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou Marcos Ortiz. Pra você que não tá entendendo nada, aconteceu um probleminha aí, né, e tal. A live hoje foi pro ar com som de fundo aí e tal. Eu tive que encerrá-la e abri-la de novo, né? Então, vamos embora, né? Seja muito bem-vindo. Vamos falar do Guarani. Eu sou Marcos Ortiz. Falta abrir a minha imagem aqui, né? Pronto, ó. Tá aberto. Pronto, ó o Ortiz aqui, ó. Boa noite pra você, viu? Seja muito bem-vindo. É o nosso penúltimo, hein? Penúltimo Bugre em Foco, tá? Amanhã a gente volta pra Rádio Planeta Guarani, lá no Rádiosnet, né? Depois a gente tem, na quinta-feira, o último Bugre em Foco. Aí a gente, desse formato aqui, a gente se despede, tá? No nosso canal do YouTube. Depois podemos voltar com outro formato, né? Com uma outra roupagem, né? Um programa talvez mais curto, né? Um programa mais direto, mais rápido, mais objetivo e tal. Vamos analisar ainda para saber qual será o futuro da programação aqui no canal, né? Porque, como eu sempre digo também, gente, eu entendo que rádio é rádio, né? Rádio com imagem é TV, né? E assim, eu não sou um cara da TV, eu sou um cara do rádio, eu não tenho imagem para TV, eu não sou um cara de boa aparência, para ficar falando no vídeo, essas coisas todas, né, e tal. Então, vamos falar do Guarani. Eu me sinto mais à vontade falando lá na rádio, lá no nosso aplicativo Rádiosnet, do que aqui no YouTube, mas também encaro esse YouTube com vocês, né? Vambora, vamos junto, né? O nosso Bugre em Foco está começando, temos bastante coisa para falar. Aqui a gente fala basicamente aquilo que você quer falar, né? Então, vamos junto, Vamos ver, né? Ó, o chat já tá rolando aqui, né? O chat do YouTube já tá rolando. Aqui a coisa não para, aqui a coisa é dinâmica, né? Não dá tempo nem de respirar às vezes. Só para vocês terem uma ideia, na rádio, de vez em quando eu paro para fumar, né? Eu paro para fumar durante o programa quando eu estou só no rádio. Aqui eu não posso fumar, né? O YouTube é contra as normas, né? Contra as regras do YouTube, fumar e tal. Então aqui a coisa é um pouco diferente. A gente não se sente tão à vontade não, viu? Mas vamos embora. Hoje nós podemos ainda falar do processo eleitoral, fiquem à vontade, tá? Para formular. Não que eu goste de pautar, né? Não que eu goste de pautar o que você fala sobre o que você quiser, mas nós podemos ainda falar sobre o processo eleitoral, né? Do Guarani Futebol Clube, que deveria acontecer, ou aconteceu parcialmente no último domingo, tá? Nós podemos falar da formação do elenco do Guarani. Hoje à tarde, até no Bugre Online, no nosso programa lá na Rádio Planeta Guarani, eu trouxe um apanhado do elenco. Vamos refazer isso hoje também, né, se tivermos tempo aqui. Trouxe até um provável esboço de time titular, baseado no que o Guarani já tem de contratação, tá? Enfim, vocês são os donos desse programa. Eu só preciso lembrar vocês que a gente está no ar, tanto aqui quanto na Rádio Web Planeta Guarani, graças a esses caras aqui, ó, que são os nossos parceiros e patrocinadores. Então eu nunca posso, e às vezes aqui no YouTube eu deixo de trazer as inserções, mas eu quero agradecer muito a esse pessoal aqui que nos apoia. Ó. GM Tendas Galpões, venda ou locação de tendas e galpões modulares para você. Atendemos todo o Brasil. Acesse o site gmtendas.com.br ou chame pelo WhatsApp 19974090875. Indique a marca Massa Boa em todo o comércio de alimentos de Campinas e região. Representante exclusivo Massa Boa é o Roger Aires. Contato pelo WhatsApp 1999 7583686.
Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Cuidando de você e da sua família. Programe já a compra da sua casa, do seu apartamento, do seu automóvel novo, 0 km ou seminovo. Adquira já uma cota de consórcio com a Ademicon. Fale já com o Guilherme Macedo no WhatsApp 19 3199 2632. É importante, né, trazer aqui essas marcas todas. Nós estamos no ar graças a eles, né? Esses caras são aqueles que nos ajudam a pagar a conta aqui da rádio, né? Eles e vocês, né? Vocês estão vendo aí um QR Code do lado, tem também a chave Pix ali rodando na tela enquanto a gente faz o programa e tal. Nós temos uma meta de arrecadação de cerca de R$2.000 mensais, tá? Que somada às cotas de patrocínio nos garante a manutenção da rádio. São vocês, os nossos parceiros e patrocinadores, e vocês, amigos ouvintes e agora espectadores, né? Que nos ajudam a manter a Rádio Web Planeta Guarani. Tá? A gente tem essa... como é que eu posso dizer? A gente tem uma norma, né, de não aceitar qualquer tipo de patrocínio que possa ter ligação a qualquer outro interesse no Guarani. A gente jamais aceitaria aqui um patrocínio institucional, a gente jamais aceitaria, por exemplo, um patrocínio do sócio campeão, a gente jamais aceitaria um patrocínio da loja do Guarani, a gente jamais aceitaria um patrocínio de um patrocinador oficial do Guarani Futebol Clube, tá? Não que isso nunca tenha nos sido oferecido. A gente não aceitaria jamais aqui um patrocínio de uma empresa ligada a qualquer chapa ou qualquer pessoa com pretensões políticas no Guarani. Essa é a nossa linha de conduta. Tá? Então, para a gente é importante. Eu quero agradecer muito aqui a Clínica Soul, do Dr. Pedro Basti Jorge. Muito obrigado. A Clínica Soul é patrocinadora da Rádio Web Planeta Guarani há 6 anos já, né? São 6 temporadas já nos ajudando, né? Vai para a 7ª, se Deus quiser. O Roger Aires, que é o representante da marca Massa Boa para Campinas e região, acho que é a 4ª temporada do Roger, vai entrar na 4ª temporada. O Mário Nucci, que é o dono da GM Tendas Galpões, né? 3ª temporada, se der tudo certo com o Mário Nucci, vai inaugurar também agora no mês de janeiro. O Guilherme de Atlanta não é patrocinador, ele é um parceiro, tá? A gente indica aqui o Guilherme de Atlanta com seu consórcio Ademicon, mas também é importante para a gente, tá? E a sua colaboração sempre no Pix Planeta Guarani, @planetaguarani.com.br. Nosso trabalho é simples, é humilde, mas é honesto e é de peito aberto, tendo como única prerrogativa o bem do Guarani. A gente jamais vai defender algo aqui que seja lesivo ao Guarani, tá? A gente jamais vai defender algo que não seja bom para o Guarani ou que esteja diretamente ligado ao bom andamento do Guarani Futebol Clube. Tá? Só para quem ainda não nos conhece, nos conhecer um pouco mais a fundo. Né? Estamos aí no penúltimo programa, esse é o 13, né? Falta o 14. Vamos encerrar essa série com 14 programas. Isso darão 7 semanas, né? Quase 2 meses aí falando do Guarani aqui no YouTube com vocês, nas terças e quintas à noite, tá? Foi um prazer mesmo, viu, gente? Ainda temos outro, né? Vamos lá. Eu sou refém de vocês, então daqui a pouco a gente vem para as primeiras mensagens do chat. Nós temos também o WhatsApp da Rádio Planeta Guarani, que é o 19995186483. Eu não falo do WhatsApp aqui porque você está acompanhando provavelmente no seu celular, né? E aí, para mandar mensagem no WhatsApp, você tem que sair do vídeo, ir lá, mandar mensagem, depois voltar para o vídeo, né? Então, fica aqui no chat mesmo e vamos embora, tá? Na nossa programação diária, a gente vai muito para o WhatsApp, aqui a gente se atenta mais ao chat ao vivo, tá bom? Vai ser sempre um prazer para vocês. Um prazer para mim, perdão, ter vocês aqui como companhia. Vamos lá, gente. O Guarani está às beiras, né, da sua estreia já na Copa São Paulo. A estreia do Guarani finalmente tem data marcada, tá? O Guarani estreia no sábado, no sábado dia 3, né, logo depois do Ano Novo, comemora o Ano Novo, tem o dia 2 aí. No dia 3 tem jogo do Guarani pela Copa São Paulo. O jogo é no sábado às 9h30 da madrugada, hein, lá em Assis, tá? E a gente vai transmitir, obviamente, a partida de estreia do Guarani, que é contra o Atlético de Minas. Né? Essa partida a gente transmite ao vivo lá pelo nosso Radiosnet, tá bom? Então vai ser nosso convidado, né? E aí a gente vai fazendo o aquecimento, né, com os 3 jogos da primeira fase, porque vai ser exatamente na semana de estreia do Guarani no Campeonato Paulista, né? A estreia ainda não está marcada para o dia 10 ou para o dia 11, não foi desmembrada ainda a tabela.
mas seja no dia 10 ou no dia 11 de janeiro, a gente já tem a estreia do Guarani, né? E isso é o que mais nos importa nesse momento, tá? Estreia do Guarani contra o Primavera de Indaiatuba no Brinco de Ouro da Princesa. Essa é a primeira rodada do Campeonato Paulista. E lógico, o importante é a formação de elenco do Guarani nesse momento. Então, vamos aqui recapitular os jogadores que a gente estima estejam à disposição, né, do Guarani. Por que estima? Porque aqui tem jogador de lista B, né? E esses jogadores de lista B, em algum momento, serão devolvidos ao elenco da Copa São Paulo. Tá? Então, não sabemos se eles ainda estão integrados ao trabalho com o profissional ou se já voltaram lá sob comando do Jairo Blumer para fazerem a reta final de preparação da Copa São Paulo. Mas vamos lá, 29 atletas, são 4 goleiros. Tá? O Guarani, nesse momento, com a contratação do Fernando Miguel, vem para ser titular absoluto, pretensamente, né? O Dalberson permanece, o Fred Conte permanece, e mais o Ian, que é o goleiro do Sub-20 do Guarani, lista B. Tá? O Guarani vai, nesse momento, com 2 laterais direitos. Até acredito que chegará mais um. Mas, nesse momento, o Guarani tem o Cicinho, que remanesceu de 2025, e o Rian, né, contratado, já anunciado oficialmente pelo Guarani por empréstimo junto ao Vila Nova. Tá? Rian tem 21 anos. Na lateral esquerda, o Guarani tem o Emerson e o Renan Castro. O Renan Castro, me parece que o Guarani está estendendo o seu vínculo até pelo menos o final da temporada, né? Porque ele tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Tá? Mas Emerson e Renan Castro, os laterais esquerdos do Guarani nesse momento. Na zaga, o Guarani vai com 6 zagueiros, pretensamente porque um é de lista B, então nós não temos certeza. O Rafael e o Alisson, remanescentes de 2025. O Rafael Donato, contratado depois de uma passagem pelo Novo Horizontino de 2 anos. O Maurício Antônio, que estava no Paysandu, né? Mas antes estava também no Coritiba e tem uma carreira internacional aí toda. O Jonathan Costa, que estava no Avaí. Jonathan Costa, que é daqui de Campinas, aliás, né? E o Nicolas, que é o zagueiro do Sub-20 do Guarani, que deve estar integrado ao elenco profissional do Guarani nesse momento, tá? De volantes, o Guarani tem, até o momento, o William Farias, contratado, vindo do Novo Horizontino. O Igor Pereira, anunciado na semana passada, né? Vindo do Náutico. O Nathan Melo, também anunciado na semana passada, vindo lá do Vila Nova. E o Lucas Martins, outro jogador de lista bem pertencente ao elenco sub-20 do Guarani, que pode ou não estar treinando ainda com o profissional, pode já estar integrado ao trabalho do Jairo Blumer, tá? Na meia, deu uma crescida de meias, né? Apesar de termos um meia só, temos agora 4 meias atacantes, né? Não sei se vocês concordam com essa formação, mas vamos lá, o Guarani tem na meia o Diego Torres, é o meia do Guarani nesse momento, né? Meia, aquele camisa 10 é o Diego Torres. Depois nós temos meias atacantes, o Isaac, que teve o seu contrato renovado, o Cauã Jesus, agora nós podemos dizer, né, o Cauã Jesus teve ontem anunciado pelo Guarani a renovação do seu contrato, também permanece, o Riuta, pelo que nós estamos acompanhando de material em vídeo e em foto vindo lá de Bragança Paulista, onde o Guarani treina, o Riuta está integrado aos treinamentos, e no final da semana passada o Guarani anunciou a contratação do meia Guilherme Cachoeira. Tá? Então, o Guarani com 5 meias, 1 meia e 4 meias atacantes. Tá? Segundo atacante, aquele jogador de beirada de campo, o Guarani tem o Guilherme Parede, contratado, foi a primeira contratação anunciada pelo Guarani, né, nessa reformulação de elenco, estava no Vila Nova, permaneceram o Mirandinha e o Dentinho, que estavam na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, e na lista B, me parece que o Léo Porfírio está integrado. Mas é mais um atleta que também poderá voltar para o Sub-20 para a disputa da Copa São Paulo. Não sabemos se ainda está integrado ao elenco profissional. Tá? De centroavante, o Guarani tem o Maranhão, também confirmado no final da semana passada. Na semana passada acho que foi recorde de anúncio de jogadores. Né? E o Kevin, que é mais um jogador de lista B, integrante da equipe Sub-20, que em algum momento também será integrado ao elenco do Jairo Blumer, que vai disputar a Copa São Paulo. Tá? Esses são os 29 jogadores que o Guarani tem à sua disposição. 29 atletas. É um bom número, já dá para fazer um esboço aqui. Né? E eu falava hoje à tarde, preciso até corrigir, né? E amanhã vou corrigir na rádio também. Eu falava aqui daqueles jogadores que têm contrato, mas não têm suas situações definidas. Eu tenho que fazer uma correção aqui. Eu falei do Gabriel Silva, atacante, mas o Gabriel Silva já foi anunciado no Barra de Santa Catarina.
Então o Gabriel Silva já não é mais atleta vinculado ao Guarani nesse momento, está vinculado ao Barra de Santa Catarina, né, que subiu da Série D para a Série C e vai ser concorrente do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Tá? O Diogo Silva, falta ainda definir a sua situação, pelo menos oficialmente, né? O Lucão, zagueiro, não tenho notícia do Lucão. O João Vitor, o que nós temos de informação é que o João Vitor será reintegrado ao elenco e ele já está inclusive treinando, né? Treinando aqui em Campinas ainda para fazer os testes que os companheiros fizeram desde o dia 3 e depois vai lá para Bragança Paulista se integrar ao restante do elenco, tá? Então bota mais um meia atacante aí, né? Já são 6 meias atacantes, porque o João Vitor é meia atacante, né? O Samuel tem contrato com o Guarani, mas não está treinando, né? Não está nos planos do Guarani. E o Luiz Miguel, que é o Luiz do táxi, né? Esses jogadores aí o Guarani precisa definir os seus futuros. O Kelvin já foi anunciado lá pelo Maringá, né? O Kelvin vai disputar a Série C pelo Maringá, na negociação que envolveu a vinda do Maranhão para o Guarani. O Guarani mantém 40% dos direitos econômicos do Kelvin, volante, jovem volante, né? Mas ele vai seguir a sua carreira, não joga mais pelo Guarani, tá? Fica naquela poupança, né, de direitos econômicos que o Guarani tem de vários jogadores espalhados em clubes aí Brasil afora e até mundo afora, tá bom? Basicamente é isso. Sequência de jogos do Guarani, vocês já estão meio careca de saber, mas é sempre bom falar. No Campeonato Paulista, o Guarani enfrenta o Primavera de Indaiatuba em casa, o Novo Horizontino fora, essa é a ordem dos jogos, o Santos em casa, o Velo Clube fora, a Portuguesa fora, faz o derby em casa, recebe o Botafogo em casa e encerra a primeira fase contra o Palmeiras, provavelmente em Barueri, porque o Palmeiras deve mandar jogos na primeira fase, especialmente do Campeonato Paulista, na Arena Barueri. Tá? A Arena Barueri que hoje pertence à Leila, né? A Leila ganhou a concorrência lá, ela faz a gestão da Arena Barueri, tá bom? Essa é a sequência de jogos do Guarani. E hoje à tarde, até provocado pelo Cleiton, né? O Cleiton fez um comentário à tarde falando das suas expectativas para o campeonato, de um modo geral. O Cleiton falava da importância desses 3 primeiros jogos do Guarani. Ele diz que é importante que o Guarani faça pelo menos 6 pontos nesses 3 primeiros jogos, porque 2 são em casa, né? Eu dei uma... Não que eu discorde do Cleiton, ele tem razão. É importante demais ganhar jogos em casa. A receita em qualquer competição é ganhar jogos em casa. Mas por se tratar de um campeonato, de um regulamento novo, né? Um regulamento que a gente ainda não conhece na prática, né? Nós não temos como traçar parâmetros aqui mínimos para classificação. Então eu sempre trabalho com 50% mais 1. Por quê? Porque classificam-se 50% dos times, né? 8 times vão para as quartas de final e 8 equipes ficam. Dessas 8, 2 são rebaixadas, né? Então, entendo eu que 50% mais 1, aí nós estamos falando de 12 pontos, 13 pontos como condição, no meu entendimento, mínima para a classificação. É desigual, porque são equipes que enfrentam equipes diferentes umas das outras, mas farão uma classificação única, independente do adversário que enfrentarão, né? As campanhas serão comparadas. Eu não acho tão justo, mas foi a fórmula encontrada para se fazer um campeonato, né? Eu falava até na resposta ao Cleiton o seguinte: o Guarani tem um campeonato de 5 jogos claramente à sua frente, né? Primavera, o Guarani, por ser estreia, por ser em casa, tem que ganhar o jogo, né? Velo Clube é fora de casa, mas com todo o perdão e respeito ao pessoal de Rio Claro, do Velo Clube e tal, é um jogo que o Guarani tem todas as condições de vencer. A Portuguesa que ainda vive seus problemas lá com a sua SAF, né? Hoje eu fui dar uma estudada mais ainda na SAF da Portuguesa, vi que estão com mais problemas lá. O derby, obviamente todo torcedor do Guarani quer ganhar o derby, né? E é um jogo em casa. E o Botafogo de Ribeirão. São 5 jogos que serão emblemáticos para a campanha do Guarani, né? A classificação do Guarani para a segunda fase será desenhada nesses 5 jogos. Claro, o Guarani vai enfrentar o Novo Horizontino, pode ganhar pontos no Novo Horizontino. Claro, o Guarani vai receber o Santos no brinco, o Guarani pode vencer o Santos, né? E o Guarani tem uma última partida contra o Palmeiras, que já vai estar jogando Série A, pode estar envolvido na Libertadores de América e tudo mais, né? O Guarani pode também tomar pontos do Palmeiras. Esses 3 jogos, para mim, são jogos que engrossam a campanha, trazem gordura. Podem colocar o Guarani numa posição privilegiada até,
né? Mas os jogos fundamentais para a classificação, no meu entendimento, são esses: Primavera, Velo Clube, Portuguesa, o Derby no Brinco e o Botafogo. São 5 jogos. Conseguiu 4 vitórias e um empate nesses 5 jogos, a chance de classificação é gigantesca. Conseguiu 5 vitórias nesses 5 jogos, vai estar classificado, com certeza. Tá? E pode até trazer um jogo de quarta de final para o Brinco de Ouro, dependendo dos resultados contra Novo Horizontino, né? Contra Santos e contra Palmeiras. Tá? Para mim é esse o desenho da campanha do Guarani no Paulistão. Não sei se vocês vão concordar comigo. Né? Não sei, opina aí, acha que eu estou errado? Vamos embora, vamos falar do Guarani, tá? Vamos lá, já vamos pro chat aqui, ó, começar atendendo vocês para não virar um monólogo, né? Esse programa. Ô, Duzão, meu amigo, fazia tempo, hein? Tamo junto. Duzão deu uma sumida, né? Tava corujeiro, é? É o show Artes Balões aqui, né? Boa noite, Ortiz. Tô corujando, mas sempre acompanhando. Valeu, obrigado, Duzão. Obrigado, meu irmão. Tá aqui. Tem um boné pendurado ali no espelho. Esse boné é presente do Duzão, né, Duzão? Obrigado, meu amigo. O Fernando já tá aqui também, né? O meu bugrino feiticeiro. Boa noite, família bugrina. Like tá dado. Opa! É que agora eu não controlo mais os likes aqui, viu, Fernando? Ficou ruim agora pra mim, viu? Eu não controlo mais os likes aqui, eu não sei porque o YouTube mudou a configuração aqui da tela, cara. Não me aparecem mais os likes, tá? É uma pena, né? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Vamos para as estatísticas aqui, vamos ver se eu acho aqui, ó. Vamos lá. 91 simultâneos, belo número, 155 visualizações, estamos com 22 minutos de programa mais ou menos, né? Bom número, bem legal. Mas não aparece mais para mim aqui a quantidade de likes, tá? Então, agora para mim é incógnita, agora vocês me falam dos likes aí, tá? Vamos embora. Eu tô percebendo que a gente tá chegando perto de 5 mil seguidores, né? Vamos tentar. Eu vou tá assistindo aí e tal. Vai lá, segue o canal, vamos aumentar também a quantidade de seguidores, vai ser legal. Eu não faço campanha para aumentar número não, mas vai ser legal bater os 5 mil, né? Quando a gente começou o Bugre em Foco, nós tínhamos 4.700 seguidores, 4.600, perdão. Só nessa série aí nós já conseguimos 200 e pouco, quase 300 seguidores, né? Um belo número. Estamos, se eu não me engano, com 4.890 hoje, tá? Um belo número. Fala, Carlos Queiroz, é o meu amigo Carlão Porrada, antigo nos comentários da Rádio Planeta Guarani, do site Planeta Guarani, né, Carlão? Um abraço pra você, saudade do amigo, viu? Ele diz aqui que precisamos nos encontrar e tomar um café. Precisamos mesmo, cara. Qualquer dia eu passo aí no seu escritório, me manda o endereço lá no WhatsApp da rádio, eu passo lá, a gente bate um papo. Márcio05 Enigma. Ortiz, você é fera demais. Eu sou nada. Sou só um corneteiro, ô Márcio. Obrigado. Feras são vocês. Acho que é o Marcinho Carvalho. Não é o Marcinho Carvalho, não. Mas feras são vocês, né? Que tem a paciência de assistir, de bater um papo e tal. Né? O Fernando Baziotti aqui, né? Acho que é ele, né? Deixa eu ver se é ele. Acho que é. Vamos lá. Boa noite, amigos, planeteiros. Ótimo programa e que Deus abençoe a todos. Sentimento de revolta, falta de democracia no Guarani. O que será do Bugre nos próximos anos? Eu estou preocupado. Um abraço. É ele mesmo, é o Fernando Baziotti, que já complementou aqui. É o Fernando de Sumaré, né? Fernando, irmão do Felipe Baziotti, fotógrafo, né? Felipe que foi fotógrafo do site Planeta Guarani, lá em 2009, 2010. Né? Um abraço, viu, Fernando? Eu vou tocar no tema, assim, eu preciso dizer o seguinte. O que aconteceu para mim é um desrespeito ao associado, viu, o Felipe? De verdade, tá? Mas o estatuto foi cumprido, entre aspas, né? O estatuto foi cumprido, tá? É uma questão, claramente, que vai colocar o Guarani agora num limbo jurídico, né? Vai haver, de fato, deve haver uma judicialização aí. A chapa que foi impugnada, né? A chapa Meu Bugre Forte, do Felipe Rosselli, foi impugnada na abertura da Assembleia Geral. Existe o argumento, né, de que isso é justo porque está previsto no estatuto. Existe. Mas existem outras observações que devem ser feitas também, né? Eu costumo dizer que impugnação na abertura da Assembleia Geral é um tribunal de inquisição. É a pessoa ali exposta num tribunal de inquisição com pessoas que não têm nenhum embasamento, né, jurídico para tomarem ou não a decisão, mas que politicamente a tomaram. Foi isso que aconteceu, basicamente, né? E até foi aqui, né, que entrevistando a chapa pró-Guarani, com o Medina e o Vitor aqui e tal, eu falei sobre o tema, né? Eu falei, olha, vai acontecer isso, há uma movimentação para isso, e aconteceu, né? Não me surpreende.
Mas tenho que dizer que todas as chapas que concorreram às eleições do Guarani recentemente, ou amparadas nesse novo estatuto, poderiam, né, ter impugnado outras chapas e não impugnaram. Tá? Então, abre-se um precedente, Fernando, para que a partir de agora nenhuma eleição no Guarani tenha mais concorrência. As duas chapas podem apresentar pedidos de impugnação, né, durante o trabalho da comissão eleitoral. A comissão pode não reconhecer nenhum dos pedidos de impugnação. As duas chapas vão recorrer e na hora da eleição a chapa que tiver mais sócio lá apresenta, né, o seu pedido de impugnação e ganha. E aí a reeleição está resolvida. Ninguém tinha tido coragem de fazer isso, né? Essa chapa teve. Tá? Eu acho isso um desrespeito. Inclusive naquele dia, né, em que entrevistava a chapa pró-Guarani, eu acho que quem tem direito a recorrer é o candidato que foi impugnado. Jamais poderia haver um recurso sobre um candidato homologado. Mas isso é interpretação, né? É assim que eu entendo. Tá? Acho que o impugnado, sim. Né? O prejudicado, sim. Né? Ah, mas o cara que pediu a impugnação também está sendo prejudicado. Não, está sendo prejudicado é o processo democrático. Né? É o direito do sócio de votar em quem ele quiser. Né? Digo sempre, para mim, não importa quem ganharia o processo eleitoral. Me importa que ele acontecesse. E nós tivemos ali pela contagem, me parece que foi 151 a 98. Perdão, gente. 151 a 98, a contagem ali na abertura da Assembleia Geral. Nós tivemos pelo menos 98 sócios do Guarani que tiveram o seu direito de votar tolhido, né? E foram presentes lá na abertura da Assembleia Geral logo nas primeiras horas do domingo. Eu lamento muito, de verdade. Tá? Acho que, para mim, a chapa vencedora do pleito, né, não foi homologação, porque houve lá uma aberração de vamos anular os votos, mas deixar para a contagem. Né? Para mim, isso é uma aberração. Né? Perdão, gente. Quem, num domingo, sairia da sua casa para ir a um clube votar numa chapa que está impugnada? Ninguém, né? Então, para mim, isso foi uma aberração também, né? Já devia ter homologado a chapa, né? E depois decide-se juridicamente, que é o que vai acontecer. Judicialmente vai se debater isso, né? Eu não gostei, mas quem sou eu também, né, Fernando? Um abraço, meu irmão. Eu assino o seu protesto aqui, viu? Marcelo Aguilhar Ortiz, boa noite. E eles conseguem novamente. Reunião no dia 26/12 para apresentar metas e receber questionamentos sobre a gestão. Essa é aquela reunião que tem que acontecer após o final de cada competição, né? Só que ela tem que acontecer... Não, acho que já aconteceu. Ou não. Ela tem que acontecer 15 dias após o final da competição, né? E já faz mais de 2 meses, né? Uma reunião depois do Natal. Cara... De verdade, até hoje não tem sinal de apresentação de previsão orçamentária, tá? Do Conselho de Administração do Guarani. Cara, tá complicado, Marcelo Aguilhar, tá complicado, viu? Tá muito complicado. Mas as pessoas falam que eu sou corneteiro. Esse cara quer saber de tudo. Não. É que qualquer um que tem um mínimo de interesse ou de discernimento vai estranhar, né, cara? Que clube vai ter alguma movimentação social no dia 26 de dezembro? Você acabou de... vou falar aqui, vai. Você acabou de comemorar o Natal com a sua família, você tomou umas a mais, está até de ressaca ali, né? Você vai querer ir para uma reunião no Guarani para tratar disso? Não vai, cara. Né? Não vai. Deveria haver um recesso, né? Um período aí, respeitando as festas de fim de ano, onde nenhuma reunião pudesse acontecer até, né? Para que as pessoas pudessem focar no seu final de ano, né? Mas aí... Quem deixa tudo atrasar agora tem que correr atrás, né? Correr atrás do lucro, porque no prejuízo já está. Né? Absurdo, né, Marcelo? Fala, Cargão, de volta aqui. Você é o precursor das rádios fora das convencionais. Sou mesmo. A primeira rádio de torcedor... Não. A primeira rádio aqui em Campinas, né? Existia já a Netlusa, existiam algumas outras rádios aí falando dos seus times, né? De torcedores falando dos seus times. Mas aqui em Campinas a primeira foi a Planeta Guarani mesmo, lá em 2009, né? Começamos em 2009 e até falo sempre aqui, o narrador da Rádio Planeta Guarani, que na verdade eram transmissões com imagens, né, e tal, a gente roubava o sinal ali, né, da transmissão do jogo e transmitia com imagens, foi o Diego Amaro.
O Diego Amaro, que eu vi numa das fotos lá no final do processo eleitoral do último domingo, né? O Diego Amaro é irmão do Rômulo Amaro, que hoje é presidente do Guarani, né? Presidente do CA do Guarani, tá? Lá em 2009, né? Eu tenho saudade do Diego, eu gosto muito do Diego, cara. O Diego frequentava a minha casa, minha mãe adorava o Diego. Um cara gente boa no último, viu? Gosto muito dele. Nós começamos em 2009, nós fizemos 2009, 2010, 2011, aí 2009 o Diego deixa a rádio, né? 2010 vem o Thiago, o Thiagão fica conosco aí, 2010, um pouco de 2011 também, né? Depois o Thiago sai, aí eu vou ter que narrar, porque aí não tinha mais narrador, vai o Ortiz lá narrar, né? Aí vai 2011, boa parte dele, 2012 inteiro, 2013 até o final do Campeonato Paulista, a gente faz transmissões, depois a gente para, porque eu vou trabalhar no Guarani, né? Eu viro diretor-geral do Guarani, aí eu paro as transmissões. Aí a gente para com esse negócio, mas era um formato diferente, só transmitíamos jogos, né? Nós não fazíamos programa, assim, trazendo pauta diária, nem semanal, nem nada. Era só transmissão de jogos, né? Aí nós ficamos metade de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, sem falar nesse tema, e metade de 2019 também. Aí o Cleitão me enchendo o saco lá, tem que voltar com a rádio, eu volto com a rádio. Né? Lá em 2019, para transmitir um derby. A gente transmitiu o derby e não sai mais do ar, né? Aí já vai, ó, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, né? E se Deus quiser, vamos para 2026 também, né, Carlão? Tô meio velhinho, 55 já, Carlão. Tô meio velhinho, viu? O Fernando, ó, um simples like sem custo, com grande valor. Concordo, Fernando. Deixa o seu like aí, pô. Vamos lá, vamos embora, curte aí, né? Segue o canal, vem pro canal. Aí se a gente criar novos programas, você já vai saber, né? Se a gente postar um vídeo novo, você vai ser avisado do vídeo novo e tal. Segue o canal aí, pô. Ativa o sininho, né? Legal. O Fernando já fala embaixo, né? Inscrevam-se, compartilhem, ativem o sininho. Por favor, deixe seu like. Vamos embora. O Aguilhar apagou a próxima mensagem aqui. Também o Gustavo Sancho, que é nosso ouvinte também, né, Gustavo? Um abraço. Ouvinte lá da Rádio Planeta Guarani. Deixa eu dar uma atenção ao chat aqui, senão eu fico até de madrugada, viu? Ortiz, boa noite. Você sabe se o elenco está fechado? Vem mais alguma contratação até o fim do ano? Nas declarações do Farney Coelho, Gustavo, recentes, né, ele deu uma entrevista na semana passada para Bandeirantes, né? Ele fala em mais 2 ou 3 contratações. Tá? Eu acredito que o Guarani ainda busque, ele fala num camisa 8, né, que é um segundo volante, na verdade, né? Um segundo volante o Guarani ainda busque no mercado. Acho que o Guarani ainda busca um segundo atacante, um atacante de beirada, tá? E mais um centroavante, podendo chegar mais um lateral direito, tá? Porque o Cicinho tem contrato só até o fim do Paulista, então o Guarani pode estar buscando mais um lateral direito. Mas 2 ou 3 certamente chegarão, 2 ou 3 contratações ainda acontecerão, tá? Pelo menos, acredito eu, né? O Guarani deve pelo menos anunciar um segundo volante, né? O chamado camisa 8, um atacante de beirada, tá? Para fechar o grupo, né, as opções ao treinador de atacante de beirada, e acho eu que mais um centroavante, tá? E aí podendo também chegar ou não mais um lateral direito. Acho que é esse o caminho, tá bom? Fala, Dantas, velho Dantas, que ontem disse que não conhecia Caravan, mas conhecia Maverick, cara de pau, hein? Boa noite, Ortiz, amigos bugrinos, a expectativa é que tenhamos um Guarani sem sustos no próximo ano, mas por enquanto é só expectativa. Sim, Dantas, por que é só expectativa? Porque eu sempre digo que nós contratamos um jogador baseado no passado, né? Não no presente. Nós não sabemos o que o jogador vai entregar. Nós analisamos o que ele já entregou em outros momentos da sua carreira, né? O que ele vai entregar depois da contratação, nós só vamos saber com ele jogando, né? Então, a expectativa da montagem do elenco é boa. Acho até que o Guarani monta um elenco muito melhor do que o elenco de 2025, tá? Eu gosto da metodologia usada, de jogadores mais experientes, principalmente porque nós vamos jogar a Série C em seguida, e o objetivo maior do Guarani é o acesso, né, da Série C para a Série B. Tá? Esse elenco vai ter que fazer um bom campeonato paulista, né, mas a minha cobrança de fato está lá
no acesso para a Série C. E tem a Copa do Brasil, né? O Guarani luta tanto para jogar a Copa do Brasil, né? Luta tanto para jogar a Copa do Brasil, e agora que tem a oportunidade de jogar, que se entregue, né? Vamos embora. A expectativa é boa, Dantas. Vamos esperar a bola rolar, né? Esse time tem que dar liga, né? Temos um elenco, no meu entendimento, forte, sólido. Acho até, contesto algumas permanências, de verdade. Eu não sou do time que comemora a permanência do Isaac, eu não sou do time que comemora a permanência do Cauã Jesus, tá? Sou sincero em falar isso para vocês. Eu não gostaria da permanência desses atletas, mas o Guarani decidiu pela permanência. A partir de agora são jogadores integrados ao elenco do Guarani, né? Vamos torcer, daqui a pouquinho tá chegando, né? Tá chegando. Hoje dia 16, né? 16 de dezembro já. Tá faltando pouco, né? Para quem faltava aquele caminhão de meses lá quando acaba a Série C, tá chegando a hora, né? Vamos torcer. Fernando voltou. Dos jogadores que não interessam para a temporada, quais ainda possuem contrato com o Bugrão? Os que não interessam, todos, né, Fernando? Todos os atletas que eu citei aqui têm contrato. Tá? Todos eles têm contrato. Por isso que estão aqui nessa explanação. Senão não estariam. Tantos outros tiveram seus contratos vencendo e foram embora, né? Então, o Diogo Silva tem contrato, o Lucão tem contrato, o João Vitor, que já está treinando, tem contrato longo, o Samuel tem contrato e o Luiz Miguel tem contrato. Por isso eu estou falando deles aqui. O João Vitor até vou tirar dessa barca, porque a informação é que já está integrado, está até indo na casa das sobremesas ali na Norte Sul, né? Então, já vou até apagar o nomezinho dele aqui. E o Gabriel Silva também, estou apagando o nome dele aqui, porque já foi negociado com o Barra, né? Lá de Santa Catarina, tá? Então, ficam aqui como incógnitas, né? Os jogadores Diogo Silva, Lucão, Samuel e o Luiz Miguel. E deixo uma observação sobre o Riuta, que o Guarani, através do Farney, disse que havia a possibilidade dele ser emprestado. Mas se está treinando até agora, vai permanecer, pelo menos imagino, né? Não teria lógica fazer toda essa série de treinamentos com o Riuta e depois emprestá-lo, né? Todos eles, tá? Tem contrato, tá bom? Vamos para a próxima. Ó, o Claudinho chegou, grande Claudinho, Cláudio GFC, cheguei, boa noite, meu amigo. Abração no seu pai, na família toda aí, viu? Reinaldo Guerra, boa noite, Ortiz. Eu vi um vídeo da empresa que está reformando o gramado do Guarani, já está quase pronto, vai ficar top, vai. O Guarani anunciou que a grama é a mesma grama do estádio da final da Copa do Mundo, né? De 2026, lá nos Estados Unidos, né? O trabalho foi um pouco diferente, viu, Reinaldo? Assim, todas as vezes que se reformou o gramado, inclusive quando eu estava no Brinco lá em 2014, né, para a Copa do Mundo, para receber a Nigéria, havia o plantio de tapetes, né? Tapetes, né? Dessa vez não, dessa vez o Guarani removeu toda a grama e plantou semente de grama, por isso que demorou mais até para crescer do que o esperado, né? Então vai ficar muito bom, deve tirar fungos, né? Deve tirar manchas, vai ficar muito bom, vai ficar top, tenho certeza disso, viu? Não tem o nome, poxa, que bacana. O perfil é Um Dia Ainda Vou Lá. Eu não sei o nome, mas vamos lá. Me lembro muito bem do seu pai. Boa noite, Ortiz. Grande abraço, excelente programa. Meu pai, Rafael Scheibe, te mandou um abraço. Compôs a chapa do Álvaro Negrão na mesma época que você. O Scheibe era integrante ativo, inclusive, viu? Me lembro muito do Rafael Scheibe. Poxa, manda um abração para ele. Nunca mais tive notícia, há muitos anos não nos falamos, né? Acho que não nos vemos desde 2014, né, Scheibe? Manda um abraço pro seu pai, cara. Pô, gosto muito dele. Tivemos vários papos ali no Guarani naquela época, viu? Um abraço pro Rafael Scheibe. Poxa, que bacana. Carlos, é o professor Carlos Eduardo, em seguida, Carlos Eduardo da Cruz. Um presidente que não dialoga com a torcida e ignora representantes do planeta Guarani e Bugricast não merece ter o apoio da imensa torcida bugrina. Ô Carlos, eu não sei se, de verdade, eu não tive tempo para acompanhar o Bugricast nas últimas semanas. A gente viveu momentos, né, muito intensos aqui. Eu não sei se houve um convite, se houve, vocês podem me dizer. Se o Bugricast convidou também o Rômulo para uma entrevista e ele se recusou, tá? Não sei dizer se houve, tá bom? Mas no Planeta Guarani ele não quis falar porque disse que eu era ligado à chapa da oposição. Eu não sou nem sócio do Guarani, né?
Eu acho que todo mundo tem a sua preferência. Agora eu posso dizer, eu preferia que a oposição tivesse ganho o processo eleitoral. Acabou o processo, né? Agora é um processo judicial, né? E eu não defino nada judicialmente falando. Os advogados é que tem que montar as suas teses agora, construir grandes processos e defender os seus lados, né? O Guarani terá o seu advogado o defendendo no andamento do processo. A judicialização me parece clara. A chapa que se entendeu prejudicada também terá o seu advogado defendendo no processo, né? Está defendendo no processo. Acredito eu que o processo seja do Felipe pessoalmente, né? Porque quem foi impugnado foi o Felipe Rosselli, né? Mas o Rômulo, ele não se preocupa muito em atender torcedores. Ele se preocupa em falar com a parte da imprensa que o apoia, tá? Para o Rômulo Amaro, falar ao torcedor do Guarani é pela Rádio Bandeirantes, é pela Rádio Central, pela Rádio CBN, enfim, ele acha que só deve satisfações aos canais formais. Por exemplo, uma entrevista do Rômulo Amaro aqui no perfil de YouTube do Planeta Guarani teria muito mais audiência do que os 10 simultâneos que estavam ouvindo uma entrevista de 1h30 quase de duração do Rômulo Amaro no perfil da VTV, que é o SBT aqui de Campinas. Tá? Mas para ele é mais importante falar com a VTV, com o SBT de Campinas, do que com o canal Planeta Guarani. E até disse na sexta-feira, o Carlos, no final do programa, houve uma resposta do Rômulo numa entrevista que deu para Band TV, né? A TV Band Mais TV aqui de Campinas, onde ele faz uma confusão danada ali, né? Sobre uma inquisição feita pelo Felipe Rosselli acerca das intermediações de atletas e tal. Tá? Eu falei, esse é o motivo pelo qual o Rômulo não aceitou dar entrevista, porque se ele me dá essa resposta, eu o contesto. E na imprensa tradicional, isso não é uma crítica à imprensa, não. Eles até deveriam, mas não tem tempo, né, para se aprofundar. Né? Não há questionamento nenhum. Vamos embora. Para mim, o Rômulo Amaro não me representa. Como torcedor do Guarani, ele não me representa. E eu tenho sérias dúvidas até de se o Rômulo Amaro, de fato, é presidente do Conselho de Administração do Guarani. Tá? Eu acredito, e essa é minha opinião, o presidente do Conselho de Administração do Guarani é André Marconato. Tá? Para mim, continua até hoje. O Rômulo assumiu, o André Marconato voltou para o CEA, quem dá as cartas é ele, não se expõe mais publicamente. Tá? Para mim, esse é o papel de Rômulo Amaro hoje no Guarani. Tá? É simples, mas é só opinião. Ele não me representa. Tá? Mas ele, ele será, né, o futuro presidente do CA do Guarani. Porque ainda não houve eleição para presidente do CA. Tá? Houve eleição do CA, não do presidente. Essa só acontecerá no começo do mês de janeiro. Tá? O Fernando Bugrino Feiticeiro, desempenho, números do jogador Cauã Jesus. Segundo o Transfer Market, é isso, Fernando? Transfer Market, 20 jogos na Série C, 1 gol e 0 assistência. Belo trabalho, né? Só que ele é jogador do Roberto Graziano. Tá? Ele era jogador do São Bernardo, né? Clube que pertence ao Roberto Graziano, né? Time que pertence ao Roberto Graziano. E acredito eu que isso foi mais determinante do que essa bela campanha de 20 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Tá bom? Um abraço, viu, meu amigo? André Luiz, boa noite, Ortiz, boa noite, família Bugrino. É o André, do Nova Europa de Hortolândia. Quem vai ser a cereja do bolo? Cara, eu desconheço. Cereja do bolo eu desconheço, de verdade. E acho que eu já te respondi sobre isso na semana passada, no último programa. Eu não acredito que o Guarani contratará uma cereja de bolo, não, viu? Um abraço, irmão. Tamo junto. Demilson Mariano, Isaac, Cauã Jesus, da Calafrios. Dá mesmo. Dá mesmo. Mas o cara que me dá mais calafrio no elenco do Guarani é o Emerson. O Emerson, no meu entendimento, é o maior problema defensivo do Guarani Futebol Clube pelo lado esquerdo. Tá? Márcio Santana, boa noite, Ortiz e todos os amigos. É o Márcio de Paulínia. Ô, Márcio, um abraço para você, irmão. Obrigado, tamo junto. Boa noite também. O professor Carlos Eduardo, nosso presidente, só dá entrevista para a imprensa tradicional. Tem medo de ouvir as verdades dos verdadeiros canais que defendem o Guarani. Sim. E tem medo, principalmente, de responder pergunta de torcedor
né? Observe, dificilmente uma pergunta feita por um torcedor no WhatsApp das emissoras é feita ao Rômulo Amaro, nas entrevistas que ele concede. Tá? Nós chegamos ao absurdo de ter um comentarista, chefe de equipe, né, esportiva aqui de Campinas, dizendo no ar que quem não apoia o Rômulo Amaro não é bugrino. Nós ouvimos isso. Tá? Quem não apoia o Rômulo não é bugrino. Então, desculpa, eu não sou bugrino, porque eu não apoio o Rômulo Amaro. O Fernando voltou, desempenho do Isaac em 2025, fonte Transfer Market, 31 jogos, 22 na Série C, 9 no Campeonato Paulista, 1 gol na Série C e nenhuma assistência, 0 assistência. Não, está errado, ele deu assistência sim, Fernando. Ele deu assistência naquele jogo contra, me lembro bem, naquele jogo contra o Retrô. Os 2 gols foram de assistências do Isaac, viu? Ele tem assistências, tá? Tem. Mas também acho pouco. O Isaac, para mim, é vagalume. O Isaac é um jogador que dorme, é um jogador que some em boa parte do tempo. Gostaria de um Isaac intenso, né? Um Isaac participativo, ali, intenso durante toda a partida, né? Não acho legal. Renato Rangel, boa noite, jovens amigos planeteiros. Boa noite, Renato. Um abraço, irmão. 89 assistindo, só 31 likes. Pô, o programa tá chato pra cacete, então, hein? Só 31 likes, caramba. Só isso de like? Puxa vida, que pena. O programa tá chato. Ainda bem que é o penúltimo, né? E aí só tem mais quinta-feira. Aí vocês não vão mais, né? Deu 40. Valeu. O Fernando Baziotti deu o like de número 40. O Moacir Paranhos, grande Moacir, ganhador da camisa no mês passado, já esteve aqui resgatando junto com a Milena, né, a filhona, que saudade dela, viu? Boa noite, Ortiz, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E você, Moacir? Conseguiu ver a entrevista do Gali? Tem alguma coisa que dá para aproveitar? O Gali deu uma entrevista hoje para a Band, né, para a Rádio Bandeirantes. Eu ouvi a entrevista do Gali na Rádio Bandeirantes. Eu senti um Gali indeciso, diria assim. Diria eu, indeciso. Ele foi questionado sobre se ele se achava correta a decisão. Ele chegou a dizer que os 2 lados têm razão, né? Ele vai para outros processos eleitorais, buscar justificativas, porque as chapas no último pleito tinham recursos também. Acho que nós misturamos demais as coisas, né? Acho que nós estamos falando do pleito atual, não do que já aconteceu no Guarani. Ouvi a entrevista, foi uma entrevista, acho que de uns 20 minutos mais ou menos, né? Senti o Marcelo Galli, que foi o presidente da comissão eleitoral, meio que pisando em ovos para não falar algo que pudesse prejudicar aí a decisão da Assembleia Geral. É a minha opinião, é assim que eu fiz a leitura da entrevista dele, tá? Mas eu ouvi sim. É o Neto de Jaguariúna, né? Opiniões curiosas. Boa noite a todos. Boa noite, Netão. Tamo junto. O Fernando Bugrino Feiticeiro aqui, a gente só sente orgulho de ouvir as notícias do Bugrão. É que aqui a gente não dá notícia, né? A gente passa mais tempo opinando, batendo papo, resenhando, né, Fernando? Mas eu respeito todo o trabalho da imprensa tradicional. Só acho que ninguém tem o direito de dizer você não é bugrino porque não faz isso, né? Desculpa, mas você aí no microfone é um profissional, né? Você pode ser torcedor do Guarani no seu dia a dia, né? Mas lá no microfone você é profissional. Você não é ninguém para dizer que eu sou bugrino ou que eu não sou bugrino, tá? Perdão. Você não tem esse direito. Não tem mesmo, né? Moacir de volta, vou ver de pegar a reprise depois. Não, eu ouvi, Fernando, Fernando, perdão, Moacir, ouça depois, veja se eu estou errado, até na rádio me dá um feedback para ver se eu estou errado na minha análise. Foi assim que eu senti a entrevista, tá? 42 likes agora, 42, estamos chegando no fim já, 48 minutos, não sei nem se a gente bate 1 hora hoje, porque a vantagem desse programa é que ele não tem tempo de duração exato, né? Ele dura o tempo que durar. Ele pode durar 2 horas, 5 horas, 1h30, 1 hora, 40 minutos, né? Essa é a vantagem, né, do Bugre em Foco, né? O Carlos Eduardo, que é o professor Carlos Eduardo, para o primeiro jogo do Paulista, eu acho que o Guarani vai jogar com Dalberson, Cicinho, Donato, Jonathan Costa e Emerson, William Farias, Igor Pereira, Diego Torres e Cachoeira, Mirandinha e Maranhão.
eu acho que vai ser diferente. Eu só tiro o Cachoeira do time, tá? Coloco o Guilherme Parede junto com o Mirandinha e o Maranhão no ataque. Esse, para mim, baseado na análise de elenco atual, é o provável time titular do Guarani na estreia, viu, Carlos? Só divirjo dessa posição do Cachoeira aí, tá? Tiro o Guarani desse 4-4-2 que você monta, boto mais num 4-3-3, com o Mirandinha, o Guilherme Parede e o Maranhão na frente. Mas pode ser essa que você passou também. O Álvaro Gurgueira chegou, Álvaro. Senta o dedo no like. Boa, boa. Lucas Castro, eu sou de 729. Boa noite, Ortiz. Sou da época em que você estava saindo da rádio. Quem assumiu a transmissão por um tempo foi o Cleitão e o Fernandão. Vocês são guerreiros demais. Então, foi quando eu fui trabalhar no departamento de comunicação do Guarani, né, Lucas? Isso foi em 2020. A gente não tinha nem um ano ainda de Rádio Planeta Guarani, né? Eu tinha recebido um convite do Ricardo Moisés para apresentar a live, né, do Guarani lá no dia 29 de abril de 2020, na pandemia, né? E depois eu recebo o convite para assumir. Vou até botar a perna para cima aqui, pessoal, mais informalmente, porque hoje eu tô muita dor nas costas, perdão. Eu recebi o convite do Ricardo para fazer não só a gestão, né, mas naquela época a criação, né, do departamento de comunicação do Guarani. Aceitei e fiquei lá por um ano e eu vou em maio, se eu não me engano, eu vou no final de maio, né? Eu saio de lá em agosto, 1 ano e 2 meses no departamento de comunicação do Guarani. Saio em agosto de 2021, na véspera da partida contra o Botafogo, que seria a última do primeiro turno daquela Série B, né? Foi essa época. Aí depois ficou o Cleitão e o Fernandão. Eles foram guerreiros demais, cara. Nossa senhora, sem estrutura nenhuma, fazendo programa só pelo celular, guerreiros demais. E naquela época, muitas vezes, eu acabei colocando os dois no ar lá pela sala de imprensa do Guarani. Eu trabalhando, botava os dois no ar para falarem do Guarani, ia fazer as minhas coisas lá e voltava para desligar a transmissão, viu? Bons tempos. Cleitão e Fernandão. Esses caras são mais importantes que eu para a rádio, pode ter certeza disso, viu? Edivaldo Delgado. Boa noite, Ortiz. Espero que 26 seja diferente. Fé é a única coisa que podemos ter. Concordo contigo, Edivaldo. Concordo contigo. 2026 tem que ser completamente diferente do que foram 2024 e 2025, né? Especialmente. Esses 2 últimos anos foram muito doloridos para nós, né? Muito doloridos para nós todos. Espero muito. Dário João, boa noite, Ortiz. Estou acreditando num Guarani mais forte para 26. Abraços, Ortiz e amigos bugrinos. Um abraço, Dário. A expectativa é maior, né, Dário? O time atual, né, o elenco atual montado, me dá muito mais esperanças do que o elenco do ano passado, né? O ano passado o Guarani monta um elenco sub-23 com um treinador que tinha sido campeão brasileiro sub-23, né? Pelo Red Bull. Então a chance de dar certo era muito pequena. Dessa vez o Guarani monta um elenco mais talhado ali para a Série C. E o meu grande objetivo chama-se Série C, cara. Lógico que eu quero um bom campeonato paulista, mas o grande objetivo é voltar para a Série B, né? O Narquiste diz que o João Vitor é um bom jogador. Concordo, bom jogador. O problema é que nunca mais jogou, né, Narquiste? Ele fez boas partidas no Campeonato Paulista e na Série C desapareceu. E aí foi jogar a Copa Paulista, também apareceu pouquíssimo, né? Foi muito mal o João Vitor na Copa Paulista, né? Mas aquele João Vitor do Campeonato Paulista é interessantíssimo. Interessantíssimo, tá? Fala, Emerson. Emerson da Combirita. Boa noite, Ortiz e planeteiros. Acredito que estamos montando um time mais cascudo e competitivo, apesar de não concordar com algumas permanências. Vamos torcer muito em 2026. Abraço a todos. O meu lema está sendo esse também, Emerson. Eu, apesar de não concordar com algumas permanências, sou sincero em dizer, as permanências que eu mais contesto aqui do Isaac, do Cauã Jesus, né? O João Vitor, eu não posso contestar a permanência dele, porque o Guarani tem um contrato longuíssimo, né, com o João Vitor. É um ativo, é um patrimônio, né? Talvez o erro tenha sido fazer um contrato longuíssimo, mas agora que o tem, não pode abandonar pelo meio do caminho. É um investimento, o Guarani gastou para contratá-lo, né? E a permanência do Emerson, cara, assim, eu acho o Emerson terrível defensivamente, e ele não é essa Coca-Cola toda ofensiva. Tá? É um jogador de explosão, é um ala, é tudo isso. Mas não é essa Coca-Cola toda para ser o pilar ofensivo do Guarani.
né? Mas o time, no geral, me agrada muito mais. Lucas Castro, Ortiz, agora que a eleição terminou, será que vão continuar liberando Farney, Jairo, etc., para dar entrevista para vocês? Ou o boicote vai voltar? Dessa gente que comanda o Guarani, eu não duvido nada. Lucas, a partir do momento em que o Rômulo se recusou a nos dar entrevista, eu acho que as portas se fecharam novamente, tá? Eu não apresentei nenhum pedido de nova entrevista, o Beto também não, mas nós não falamos mais no tema, de verdade. Porque a postura do Rômulo ao não aceitar falar com a Rádio Planeta Guarani me deixa um chão escorregadio, né? Um chão bem escorregadio. E, de fato, assim nós conseguimos entrevistar apenas o Farney, importante a entrevista com o Farney, obviamente, e o Gustavo Rosolém e o Neto Nazário, né, para falar de base. Nós ouvimos as pessoas que falam de comando de futebol, né? O Farney no futebol profissional, o Rosolém e o Neto Nazário. Institucionais foram essas pessoas. O Jairo tinha entrevista confirmada, depois teve um compromisso, não pôde participar, né? Ninguém mais falou conosco. Não sei mesmo. Boa pergunta. Fuquinha 64, um abraço, apagou aqui a mensagem, só registrando, mas depois tem mensagem dele abaixo. 65 likes, aí o Dantas está contando 72 já, melhorou, né? Melhorou bastante, que bom. 280 visualizações até agora. Obrigado, um número legal, bem legal. Fuquinha 64, boa noite, Ortiz e amigos planeteiros, passando para informar que eu estou na audiência e que estou bem desanimado com os acontecimentos. Vamos desanimar não, velho. Vamos brigar pelo Guarani, né? Até o último instante. Eu falei na sexta-feira, antes do processo eleitoral acontecer, e dizia sempre o seguinte, eu acho importante a gente dizer que na segunda-feira, aconteça o que acontecer, nós temos que pensar no Guarani, né? Eu continuo falando a mesma coisa. Na segunda-feira temos que continuar pensando no Guarani, né? Vamos embora. O Fernando Moreno, fala Ortiz, boa noite, estou aqui na escuta, sabe dizer se o Cleitão vai fazer aquela análise dos adversários? Aquela análise foi super profissional. Ele pode fazer, né? Não tem pauta aqui, né? Se ele quiser fazer, é muito bem-vindo, né? Se ele tiver tempo também, né? Muito bem-vindo. Mas a gente vai, em algum momento, falar dos adversários do Guarani, de como eles estão, da montagem dos elencos, né? E tal. Só que está cedo ainda, né? Para falar sobre isso. Fernando, um abraço, viu? É o Rodrigo do Jambeiro, o Fuquinha 64. Valeu, Rodrigão, um abraço. Ricardo Miranda, boa noite, Ortiz e família Bugrino. Acredito que estamos montando um elenco melhor que o do ano passado. Estou esperando um 2026 de menos tortura. Torcer para esse elenco virar time, né, Ricardo? A famosa liga, né? Tem que dar liga agora, tem que se integrar bem, tem que assimilar bem o que o treinador está pedindo. Os atletas têm que ter a compreensão tática, né? Do que o treinador está pedindo. Ele tem que saber colocar cada atleta na sua melhor posição, né, para evitar, inclusive, esse choque aí que houve entre o Diego Torres numa entrevista para a Bandeirantes. É que a gente não quis, naquele momento, trazer qualquer tipo de celeuma, né? Mas o Diego Torres faz declarações criticando a postura do treinador, né, ao recuá-lo para jogar como uma espécie de segundo volante, né? Então ele tem que saber encaixar. Eu sou sincero em falar, Ricardo, para mim, o maior ponto fraco, né, o calcanhar de Aquiles do futebol do Guarani hoje se chama Matheus Costa. Tá? Ele é um cara assim que não teve a simpatia da maioria do torcedor, pelas derrotas no derby, pela postura do Guarani, inclusive nos 2 derbys que ele comandou na segunda fase, não agradou, né, não conseguiu o acesso, e é o cara que vai ser mais questionado, porque o torcedor do Guarani gosta do trabalho do Elano, de um modo geral, gosta do trabalho do Farney, mas o treinador sempre paga a conta, né? O calcanhar de Aquiles do Guarani em 2026, no início do ano, é a manutenção dele, tá? E que eu não acho errada, mas se houvesse a troca eu também não acharia errada, tá? Tomara que dê tudo certo. Eu vou torcer muito, porque eu quero o bem do Guarani sempre, né? Renato Rodrigues Campinas, Reduto de Bugrinos Inteligentes, Planeta Guarani, abraço Ortiz e Planeteiro. Obrigado, Renato, que elogio gostoso. Elogio bom. Elogio é bom, a gente gosta, apesar de ficar constrangido às vezes. Mas obrigado mesmo. Se é bugrino, já é inteligente, né? Um abraço, meu irmão. De Grazia, um abraço para você também. Boa noite, Ortiz e Bugrinos. Agora em QAP. Valeu. E que não tenha nenhum QRU, né?
Almir Leite. Ortiz, boa noite. Like 78. Pô, que legal. Like 78 é bom, né? Tem informação se já tem algum amistoso agendado? No papel é um time muito bom. Vamos torcer. Não tenho, Almir. Mas, de acordo com o planejamento do Farney, o Guarani faria pelo menos 3 antes da estreia no campeonato, né? Só que é muito cedo ainda, né? Para já marcar. Acho que tem que ter o planejamento, né? Da realização. Não é amistoso, é jogo-treino, né? Hoje em dia e tal, né? Mas tem que ter. Eu acho que pelo menos 3 o Guarani terá. Mas acho que isso acontecerá já a partir do dia 2 de janeiro. Antes disso, acho que não. Tá? Antes disso, acho que não. Tá bom? O Fernando, nas rádios tradicionais, eu tenho saudade da época do Almeida Neto, Bugrino, cobrindo o dia a dia do Bugrão e os jogos. Eu também. Bolinha, né? Sabe que eu tenho saudade de uma coisa, Fernando? É óbvio que os antigos setoristas também opinavam. Mas eu tenho saudade de uma época em que repórter só trazia informação, ou o repórter era o setorista que trazia a informação. Hoje nós estamos vivendo um momento em que o repórter está opinando. Essa não é a função do repórter. O repórter ele tem que trazer a informação. A opinião é para o âncora, né, e para o comentarista. Nós temos repórteres hoje na imprensa campineira que opinam e confundem, inclusive, quando conduzem entrevistas, opiniões com informações. Tá? Eu acho isso não de bom tom. A função do repórter é noticiar, é trazer a notícia. A opinião não pode ser misturada com a notícia. E eu tenho observado isso, principalmente em uma emissora de rádio aqui de Campinas. O repórter opina. Ele traz as suas opiniões pessoais para o teor da informação. Saudade do Bolinha, nossa, que delícia. Lembro do Bolinha naquele jogo de 87. A semifinal foi em 87, mas era a semifinal do Brasileiro de 86. Lá no Mineirão, o Bolinha lá perto da gente, ali, né, na saída do túnel, ali na boca do túnel, ali e tal. A gente brincava com o Bolinha, ele respondia. Gente boa no último, cara, e um grande bugrino, né, um baita bugrino. 87, Fernando, estamos chegando perto do 100, hein? 100 é hora de terminar, né? Ele já traz aqui que o Primavera está montando um bom time, tá? E o Primavera tem o Nenezini, né, como seu CEO, né? O Nenezini é empresário. O Gabriel Poveda é um jogador que tem a sua carreira gerenciada pelo Nenezini e que vai jogar pelo Primavera, por exemplo. Jogador que o Guarani sondou, né, para o elenco que está sendo montado agora, viu? É um bom time, sim. É um estreante que quer ir bem, né? O Narquiste diz: eu não critico o treinador porque o time de 2025 era muito limitado. Eu acho que o time era limitado até a chegada de outros jogadores, Narquiste, de verdade. Por exemplo, o Matheus Costa, ele assume o Guarani para o derby da primeira fase. Eu acho que o Guarani fez uma boa partida dentro do que poderia produzir naquele primeiro derby, tá? Ele sai com um empate, né? Mas poderia ter ganho, sai perdendo. Depois tem o golaço ali do Mirandinha de voleio, né, e tal. Ele estreia muito bem, ele faz uma campanha de reação fantástica na reta final da primeira fase, tá? O problema para mim foi o segundo turno, né, da segunda fase. E aí ele já tinha um time mais sólido, entende? Eu acho que faltou algo ali, algo talvez tático. Talvez uma mudança tática ali, né? O Guarani precisava de mais um empate. Se ele tivesse tido mais um empate, teria subido, tá? Vejo o Rômulo dando entrevista falando: hoje está cheio de engenheiro de obra pronta. Tomara que não seja para nós esse recado, né? Porque nós falamos muito antes, né? Nós não comentamos o que acontece, nós comentamos o que pode acontecer, né? Mas isso não é uma crítica não, viu? Quando eu falo disso, eu falo o seguinte, que eu acho ele o calcanhar de Aquiles. Porque ele é um cara que não caiu no gosto geral da torcida, ao contrário do Farney e ao contrário do Elano, né? Esses dois têm um apoio muito maior do torcedor do Guarani, né? Vambora. Fala, Du, é o professor Edu. Boa noite, Ortiz e amigos bugrinos. Dia 20 terá jogo treino contra o Sub-20, que está se preparando para a Copinha. Olha lá, já está confirmado, Edu? Que legal. Que bom. Dia 20, então, jogo treino. É o primeiro, né? Acho cedo. Né? Acho que o time ainda não tem campo para fazer um jogo treino, né? Mas a molecada do Sub-20 vai estar voando, hein? Lembra? A última vez que isso aconteceu foi 2-1 ali pro Sub-20, hein, Edu?
Ai, ai, ai. Dia 20, então. Primeiro jogo, para quem perguntou aí, né? O primeiro jogo treino já marcado contra o Sub-20, tá? Dia 20. Vamos acompanhar, né? Vamos torcer. O Lucas Castro, saudade do Zé Arnaldo. Ele jamais aceitaria ser palanque para ninguém. Concordo. Pelo contrário, o Zé Arnaldo derrubava palanque, viu? Quem dava entrevista pro Zé Arnaldo tentando fazer palanque, ele derrubava o palanque no ar, viu, cara? A acidez do Zé faz uma falta desgraçada pro rádio campineiro, viu, o Lucas? Uma falta desgraçada, viu? O Zé não permitia que repórter opinasse. O Zé falava repórter da notícia, né? Saudade mesmo. Faz muita falta. Fernando, 2024, vergonha no Paulistão, quase rebaixado. Escapamos na última rodada e queda para a Série C na lanterna. Mesmo com o maior orçamento da história. 2025, só o Paulista apenas razoável. É razoável mesmo, né, Fernando? Depois ele vem Série C desastrosa, flertamos várias vezes com a Série D, eliminação no quadrangular para o maior rival, fiasco na Copa Paulista e 3 derbys perdidos. Fazer o quê, né? O sócio do Guarani entendeu que esse é o modelo de sucesso que tem que continuar, né? Reelegeu o Rômulo Amaro, né? Parabéns. Parabéns. E quem não apoia isso, essa vergonha que você está descrevendo aí, segundo o determinado comentarista e chefe de equipe de rádio de Campinas, não é bugrino, viu? Então, você que pontuou tudo isso aí, por consequência, acho que você não apoia, né? Você não é bugrino. Eu não sou bugrino. O Edinho não é bugrino. O Beto Toledo não é bugrino. O Cleiton não é bugrino, né? Por quê? Porque não concordar com o trabalho do Rômulo, não apoiar o Rômulo Amaro, também não te joga apoiando a oposição, só diz que o trabalho do Rômulo não é bom. E para mim não é mesmo. O trabalho do Rômulo para mim é uma porcaria. É péssimo. Péssimo. Não estou falando só de futebol não, hein? Tá? 2026 que seja diferente, bem diferente. O que o bugrino pode comemorar de resultado do futebol no final do ano? Natal e Ano Novo. Só isso. Vai comemorar Natal e Ano Novo. E com a cabeça bem quente, né? Porque viu uma coisa desastrosa acontecer aí, né? Não vamos nem voltar no tema, né? Mas para essas pessoas aí esquecem disso tudo, né, o Fernando? Se esqueceram, isso não aconteceu, né? O Rodrigo do Jambeiro volta. Ortiz, temos 2 meias ou apenas o Diego Torres? Apenas o Diego Torres. Depois nós temos 5 meias atacantes. Fiz esse resumo de elenco aqui, né? Tanto na rádio quanto aqui agora, mas repito, integrando já o João Vitor ao elenco, que será reintegrado, né? Vou até colocar o nome dele aqui, perdão. João Victor, que será reintegrado, né? O Guarani tem como meia o Diego Torres e como meias atacantes Isaac, Cauã Jesus, João Vitor, Riuta e Guilherme Cachoeira. São 6 meias, sendo 1 meia e 5 meias atacantes. Essa montagem não foi legal. Eu preferia 2 meias e 3 meias atacantes, por aí. Por quê? Porque é importante você ter alternativa de jogo diferente da do Diego Torres? É sim. Você ter um meia atacante é bom, você muda de repente um jeito de jogar. Mas também é importante ter uma alternativa que faça exatamente o que faz o Diego Torres, né? No momento de lesão, no momento de suspensão, no momento em que ele não puder jogar, você tem que ter um jogador de mesma característica, né? Para não mexer tanto na forma de jogar do time, tá? Ele diz que isso preocupa porque se ele não estiver bem, não teremos o que fazer. Sim. É exatamente o comentário que eu fiz agora. Você tem que ter um jogador de mesma característica, né? Uma outra alternativa, né? Aldo, professor Edu, se não me engano, jogos treino contra o Sub-20, Oeste, que agora é de Osasco. É verdade, Edu, nós falamos disso semana passada, né? É que é tanta informação que a gente acaba passando, né? Verdade. Acho que o Farney confirmou isso na entrevista que deu para Bandeirantes até, né? Sub-20, Oeste e o Pouso Alegre. Acho que é isso mesmo. Edu. Tem razão. Você tem toda a razão. O Herbert Pagano, boa noite. Herbert aqui falando. Grande abraço. Hoje sempre Guarani. Para mim precisaria de mudança na diretoria. Derrotas tristes, campanha ruim, mais um ano na Série C. Então, Herbert, eu vou na sua. Eu concordo contigo. Eu acho que quem fracassou não pode vender o fracasso como sucesso, né? E é modus operandi dessa turma, né, que integra o CA do Guarani, vender um fracasso como sucesso.
né? Vamos misturar então. Lá em 2023, quando a gente tinha a oportunidade de subir para a Série A, né? Faltavam 8 jogos, o Guarani era vice-líder, né? Segundo colocado. Tinha um acesso dado como certo, como favas contadas, e acabou não conseguindo seu acesso. O então presidente André Marconato, nas entrevistas que deu, vendeu aquilo como sucesso, e para mim aquilo é um fracasso. E hoje, você ouve as pessoas falando da gestão Rômulo Amaro, é um sucesso absoluto, que na verdade para mim é um fracasso absoluto, né? Vou roubar o chavão do Carlos Batista aqui, né? Eu não passo a mão na cabeça de incompetentes. Não sei, em algum momento parece que passamos a passar, né? Parece que passamos a passar, né? Defendemos o fracasso como forma de sucesso. A continuidade do fracasso é sinal de sucesso? Não é isso que tem acontecido, né? Não é isso que tem acontecido. Mas fazer o quê, né? Os formadores de opinião acham que só existe uma pessoa capaz de cuidar do Guarani, que eu acho até que nem presidente é. De verdade, eu sou sincero quando eu digo isso. Para mim é uma figura que está posta lá para fazer o marketing, né? O institucional da presidência. Mas não é ele quem toma as decisões. Não é. Não é. Eu falo com gente ligada à situação que me diz aqui quem manda no Guarani é André Marconato. É lógico, eu não tenho como provar isso, mas eu não posso negligenciar essa informação. Eu já ouvi isso da boca de muita gente que hoje está na gestão do Guarani, inclusive. Né? Quem manda no Guarani é André Marconato. Quem formou a chapa foi André Marconato. Quem estava negociando votos lá na Assembleia no domingo de manhã era André Marconato. Né? E agora? Rodrigo do Jambeiro, a última aqui para a gente terminar, né? Vamos terminar o programa com 1h12 agora, tá? Ortiz, esse novo goleiro veio para ser titular ou brigar por vaga? Titular, né, o Rodrigo? Goleiro de 41 anos, com passagem por clubes da Série A, uma carreira sólida, estava jogando, né? Estava no banco, mas estava integrando o elenco da Série A. Ah, mas foi rebaixado, mas da A para B, né? Diferente da Série C. Para mim, ele vem para ser titular. Tá? Para mim, o Fernando Miguel é o titular. Ele não vem para disputar a posição, apesar de ninguém assinar um contrato para ser titular, né? Mas para mim, ele é titular. Tá? Para mim, titular. E o Narquiste, João Vitor seria um bom meio atacante, mas não tem como jogar dependendo de assistência de jogadores como Isaac, Caio Melo e Anderson Leite. Não sai jogo, mas o Anderson Leite saiu faz muito tempo, né? O Caio Melo não era titular. O Isaac não jogaria com o João Vitor. Não teria uma formação entre Isaac e João Vitor. Ô Narquiste, eu entendo o que você está falando. Você está defendendo a sua tese lá de que o João Vitor não rendeu porque o elenco era ruim, né? Entendo, mas vamos lá. Vamos pegar o João Vitor num elenco mais fraco. Acho que o jogador de mais qualidade, ele aparece quando ele está num grupo de menos qualidade, né? Ou teria que aparecer. Até entendo. Tem uma tese aí que diz que é mais difícil jogar bola com quem não sabe do que com quem sabe, né? Porque de quem não sabe, você não sabe o que esperar, né? Mas o João Vitor na Copa Paulista absolutamente não apareceu. Era a grande oportunidade do João Vitor mostrar toda a qualidade. Ele não apareceu. Ele apareceu bem no Campeonato Paulista. E no Campeonato Paulista ele tinha o Isaac e o Anderson Leite como companheiros. Tá? Foram os melhores momentos dele até. Né? O Caio Melo. Né? Não sei, cara, de verdade. Eu não acho o João Vitor esse grande jogador. Acho um jogador que pode... E aí é um atleta em formação. O João Vitor tem 21, vai fazer 22 anos. É um atleta ainda em formação. Ele vai evoluir, né? Ainda se espera muito mais dele. Tá? Não dá para... O João Vitor não é... O que aconteceu com o João Vitor, o que jogou o João Vitor no Guarani nesse ano, não resume o João Vitor. Tá? Ele ainda vai crescer muito na sua carreira, disso eu tenho certeza. Ele é um atleta em formação, isso eu tenho que dizer. Tá? Do mesmo jeito que eu diria de um atleta de 20 e poucos anos, 21 anos aí, ligado às bases do Guarani, é um atleta ainda em formação. Tá? Eu tenho que dizer que a temporada 2025 do João Vitor não resume o João Vitor. Né? Ele ainda vai render, e espero que renda, muito mais. Né? O Fernando de volta, num elenco melhor pode subir o desempenho de jogadores de nível técnico mediano? Pode. Ou pode não ter mais oportunidade, né, Fernando, também, né?
E o Zezinho da Lagoa aqui, o Zé Ferreira, esse João Vitor, na minha opinião, está desmotivado. Tomara que dê certo. Vamos torcer. Vamos. Torcer e torcer. Como diz o Álvaro Gurgueira, torcer e centrifugar, né? Vambora. A gente falou muito mais de bola do que de política, né? Gostei. Preocupação já com o início do campeonato. O que vai acontecer, gente, agora, ligado ao processo eleitoral do Guarani, é algo no qual a gente não tem a menor participação. Nenhum de nós participa disso, tá? Isso só vai acontecer porque aconteceu o que aconteceu na abertura da Assembleia Geral. Creio eu que se a chapa da situação tivesse ido para o voto, ela teria ganho o processo eleitoral, tá? Mas eles pegaram um atalho, né? Ganharam na abertura e não no encerramento, que seria a contagem dos votos, né? Eles encurtaram o caminho. Se não houvesse esse encurtamento de caminho, hoje teria uma vitória legítima, né? Uma vitória incontestável, o processo eleitoral teria decorrido, né? E a coisa estaria mais fácil. Então nós só vamos acompanhar isso, aguardando. Como eu digo, quem se sente prejudicado tem o direito ao recurso judicial, né? Quem sente que tem razão vai se defender e apresentar defesas, né? E a coisa vai andar. Vamos focar no que nos interessa de agora em diante, que é o futebol, e quando tivermos novidades sobre isso, traremos a novidade, esclarecendo o que aconteceu. O Guarani conseguiu dizer lá que tinha razão, que o que aconteceu foi lícito, a justiça entendeu que é lícito, ótimo, está resolvido o problema. A justiça reverteu a decisão, está revertido o problema e vamos de novo para a votação, né? Vamos focar mais na bola, pagando as últimas aqui. Diogo Silveira. Diogo, você é o responsável pelo perfil? Se você for, eu teria o maior prazer em divulgar. Acho que é a segunda interferência aqui já, né? A segunda vez. O perfil Bugre Studio está divulgando versões do hino do Guarani. Que legal. Que legal, que bom. Bugre Studio, pessoal, mais um perfil aí ligado ao Guarani, tá? Divulgando versões do hino do Guarani Futebol Clube. Que legal, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho algumas aqui. Não vou tocar todas, né? Vou tocar um trechinho só de cada uma das que eu tenho aqui, porque da outra vez eu lembro que eu te falei, eu também tenho aqui e tal, né? Deixa eu ver se eu consegui puxar para cá, porque estava no outro computador. Vamos lá, vamos pegar aqui... O hino na flauta, por exemplo, ó. Isso aqui é uma versão do hino do Guarani na flauta, ó. Tá, uma versão do hino do Guarani, né? O hino do Guarani na flauta. Vamos lá, deixa eu ver se o que mais eu tenho aqui. E aqui eu não tenho quase nada, rapaz. Tá tudo no outro computador. Deixa eu ver se tá nessa outra aqui. Acho que tá. Vamos lá. Ver se tenho mais algum aqui. Não, também não tenho. Deixa eu ver na outra pasta aqui que eu puxei. Não, aqui é só gols do Derby. Eu tenho algumas aqui, viu? Algumas bem legais. Inclusive uma das que eu mais gosto é uma versão em rock and roll do André Cunha. André Cunha fez uma versão em rock and roll para mim que é fantástica, na guitarra e tal. Essa versão para mim é fantástica, viu? Mas vai lá, Bugre Studio é o perfil, tá? Ele está divulgando versões do hino do Guarani, tá bom? Valeu, só ouvi e gostei, legal. Temos várias, viu, cara? De verdade, temos várias, viu? Temos várias versões aí, uma mais bonita que a outra até, tá? Uma mais bonita que a outra até. Vamos junto, tá bom? Então, Diogo, como que é o nome do perfil lá de novo? Voltando aqui, Bugre Studio. O estúdio é com S, tá bom? Então vai lá. Bugre Studio, tem versões do hino do Guarani. Eu prometo, eu vou baixar do outro computador para esse, vou puxar aqui e a gente apresenta algumas, tá bom? A gente não mostrou nem a musiquinha de final de ano da Rádio Planeta Guarani ainda, né? A gente vai encerrar nossa programação agora, né? Na sexta-feira, estava aguardando, mas vamos lá. Vocês merecem, vamos lá, em primeira mão aqui, a nossa mensagem de final de ano para vocês, a nossa retribuição também, a companhia, ao carinho que vocês todos demonstraram para a gente aqui, né? Deixa eu tirar a foto do Ortiz aqui da tela, vamos lá para o nosso fundo de transmissão. Essa é a nossa mensagem de final de ano aqui na Rádio Planeta Guarani, uma forma de agradecer a todos vocês e mostrar que nós estamos firmes e fortes com o Guarani, ó.
acabou, não, apenas começou. Todo final traz um recomeço e com a gente não é diferente. Aqui a gente só quer agradecer. Quanta gente nova chegou, quanta gente continuou. A Rádio Planeta Guarani cresceu, torceu, vibrou e claro também sofreu, também chorou. Feliz Natal, sonhe com a melhora, junte sua família, seus amigos, comemora. Que seu presente seja estar sempre presente. Aqui no nosso canto você sempre é bem-vindo. Vai lá, curte esse dia junto com sua família. E o ano novo a gente constrói, torcendo pelo melhor. Pode ter certeza, a gente vai estar aqui. Conte com a gente da Rádio Planeta Guarani. Um Feliz Natal e um 2026 de sonhos, sim, mas de muita realidade e realizações. Que o nosso bugre continue alegrando todos os nossos corações. Até já já, família bugrina. Cruzamento do Cici. No segundo pau, me Essa é a forma que a gente tem de agradecer a todos vocês, viu, gente? Não é fácil, não foi fácil. Desculpa. 2024, 2025 não foram fáceis. 2026 não será fácil. Mas nós vamos estar aqui falando com vocês e eu só posso agradecer por todo mundo que chegou, por todo mundo que continuou mesmo, que vocês possam ter um final de ano fantástico aí, tá? Vamos junto. Ainda não acabou, ainda temos programação. Essa música vai entrar no ar depois de sexta-feira, né? Quando nós encerrarmos o Boa Noite Bugrão. Mas para vocês aqui em primeira mão, espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso jeito de agradecer a cada um de vocês, tá? Obrigado, obrigado mesmo, tá bom? Fernando, obrigado, meu irmão. Faltam 4? Pô, não vai dar para esperar chegarem os 4, não. O Álvaro Gurgueira, 97 likes. Eu vou descansar. 2026 vai ser grande, se Deus quiser. Cargão, um abraço, viu? O Adriano Tapeceiro, boa noite, chefe. Toca o hino aí, abraço. Toco para fechar o programa. Ortiz ficou nota 100 a história, é o Dantas. A história da rádio será inesquecível. Parabéns. Obrigado, Dantas. Obrigado mesmo. Tá? Na rádio a gente deixa tocando a partir de sexta-feira. É um jeito de agradecer a cada um de vocês, tá bom? Gente, obrigado. É o penúltimo Bugre em Foco. A gente volta amanhã na rádio, né? Amanhã é quarta-feira, Boa Noite Bugrão, tá bom? Valeu. Obrigado pelas mensagens todas, obrigado pela companhia, obrigado por cada um de vocês, tá? Vamos junto. Tá vendo a reprise aí? Não deu para ver ao vivo. Foi o nosso Bugre em Foco de número 13, né? Hoje foi terça-feira. Amanhã a gente volta na rádio, no nosso Boa Noite Bugrão. Vamos junto nessa, seguindo falando do Guarani. Até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!